O ex-juiz e um dos idealizadores da lei da ficha limpa, Dr. Marlon Reis, aqui conosco no Jornal da Manhã. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, obrigado por nos atender. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse dia que eu considero muito importante. Aniversário da nossa lei da ficha limpa. Inclusive, o senhor acompanhou a opinião dos nossos ouvintes, espectadores, e é claro, a lei trouxe muitos avanços nesse quesito, nesse ponto, para evitar que políticos fichas sujas se candidatassem ou tentassem concorrer a cargos públicos. Mas eu pergunto, o senhor acha que 10 anos depois a lei ainda tem muito a ser ou cumprida ou até mesmo aperfeiçoada, doutor? Bom, na verdade, existe um excesso de expectativa em relação a essa lei no que toca à possibilidade de que ela venha transformar todo o cenário de combate à corrupção do país. Na verdade, o que ela se predispõe a fazer é estabelecer marcos rigorosos para impedir que pessoas condenadas sob certas circunstâncias participem. Ela não tem como substituir o eleitor na escolha das pessoas mais íntegras. Tem pessoas que são quase que, eu posso dizer, escancaradamente desonestas, que não preenchem os requisitos da lei da ficha limpa para serem detidos. Nós entendemos que tem muita coisa, alguns aspectos que poderiam ser aprimorados, sim. Por exemplo, eu só tenho um ponto, inclusive, que eu faço uma ressalva, que eu acho que o judiciário pode aplicar melhor, que é nos casos daqueles que tiveram suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Houve uma certa relativização nesse aspecto. Com relação aos demais casos, não. Da forma como a lei foi pensada, ela não foi pensada para substituir o eleitor, dizer quem merece ou não merece participar de uma eleição, apenas realmente para tirar os casos mais graves, e esse papel ela cumpriu totalmente. Doutor Marlon, pergunta agora de José Maria Trindade, de Brasília, que acompanhou todo esse processo de criação da lei e já a aplicabilidade nesses últimos anos. Zé Maria. Pois é, doutor Marlon, nós nos encontramos várias vezes no Salão Verde, eu fui uma testemunha ali próximo da sua batalha, né? É bom lembrar que esta lei ficha limpa, ela nasceu como um encanto, não. Foi uma batalha de vários, inclusive o doutor Marlon, com apoio da CNBB, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, várias entidades civis, e houve ali uma movimentação nacional, mais de 2 milhões de assinaturas, e eu te digo aqui, que foi uma lei imposta, empurrada goela abaixo do Congresso Nacional. O Congresso não queria, houve uma pressão externa muito grande e é um raro caso em que os deputados e senadores votaram contrariados, mas votaram. Foram obrigados pela opinião pública e essa opinião formada exatamente diante desse trabalho e que um dos integrantes importantes desse processo é o doutor Marlon. Eu concordo com ele, a lei melhorou muito, mudou muito a condição do candidato, né? Não substitui o eleitor, evidentemente, e eu diria até que foi além da expectativa, porque a Justiça aplicou a Lei Ficha Limpa de forma retroativa, ou seja, foi inesperado, ou seja, quem estava ficha suja antes da lei virou ficha suja, e isso é uma novidade em termos de interpretação de lei. Agora, é claro que sempre há a possibilidade de melhorar, mas eu diria assim, melhorou a qualidade do político, doutor Marlon, depois de 10 anos da lei? De fato, eu me lembro bem dos nossos encontros lá pelo Salão Verde. Foi uma grande epopeia e você tem toda a razão ao dizer que a lei da ficha limpa ela foi engolida, assim, né? Atravessada pelo Congresso Nacional. E digo mais, no dia que nós depositamos as quase 2 milhões de assinaturas lá na Câmara dos Deputados, entregando lá no Salão Verde, numa solenidade, depois que tudo tinha acabado, um deputado se aproximou do grupo, infelizmente eu não lembro o nome dele, porque eu diria com tranquilidade, e de dedo em riste ele virou para nós e falou assim: essa lei só vai ser aprovada quando um boi voar.
E realmente a mobilização social, a força das pessoas que assinaram, do movimento de combate à corrupção eleitoral, que é um movimento importantíssimo, que tem hoje cerca de 70 organizações nacionais participando, lutando pela melhoria das eleições. Se não fosse por isso, não teria sido aprovado. O fato é que eu entendo que tem coisas que poderiam ser aprimoradas. Eu queria citar, além, muito bem lembrado, do tema da retroatividade, né, da aplicação a fatos passados, tem um outro que é a grande marca. Qual é o diferencial? No que a lei da ficha limpa muda o cenário? Ela muda o cenário quando ela rompe com a necessidade de que se observe o princípio da presunção de inocência em matéria eleitoral. Até então, alguém, para ficar privado da participação eleitoral, ele precisaria ter superada o trânsito em julgado, ou seja, não caber mais nenhum recurso. Condenado criminalmente, ele só ficaria inelegível depois de que não coubesse mais nenhum recurso. Essa foi a grande mudança, esse foi o grande corte feito pela lei da ficha limpa, que tornou possível a inelegibilidade decorrente de uma condenação por um órgão colegiado. Então, eu entendo que a partir daí nós temos muito pelo que lutar pela preservação, fiscalizar, evitar que hajam mudanças. Poderíamos aprimorar? Poderíamos, mas eu ainda acho que é hora de consolidar. 10 anos depois, ainda é hora de consolidar entendimentos. Eu tenho receio de que um projeto de lei que vise aprimorar a lei da ficha limpa seja transformado por outros interesses e o resultado seja pior do que o buscado. Então, agora a hora eu tenho certeza, de lutar pela preservação e pela efetiva aplicação da lei da ficha limpa em cada um dos seus detalhes. Doutor Marlon, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, doutor Marlon. O senhor mesmo disse que a lei de ficha limpa não visava a substituir o filtro do eleitor, né? E a gente vive uma crise de representatividade, não é só no Brasil, em muitos países. As redes sociais trouxeram aí à tona muitas coisas que antes não eram debatidas. Eu lhe pergunto a sua opinião pessoal sobre duas coisas: o voto distrital como instrumento para aproximar o eleitor do seu representante e uma candidatura avulsa, que estava também em debate, inclusive, no Supremo. Bom, eu particularmente, eu me aproximei muito da ideia de defesa do sistema distrital misto, que contempla, em parte, o modelo majoritário, que é esse que você menciona, o voto distrital puro, permitindo a votação de pessoas em distritos e, com isso, propiciando essa aproximação, e, em parte, a representação partidária. Eu acho que poderia ser um passo interessante. O sistema distrital funcionou no Brasil durante cerca de 400 anos. O sistema proporcional ele começou a existir a partir da década de 30. No passado, nós tínhamos voto distrital puro. Não foi uma boa experiência. Só para ter uma ideia, o coronelismo ele tinha como base política o distrito, que meio que se confundia com a base eleitoral dos proprietários locais, dos grandes proprietários de terras. Uma situação que, é óbvio, mudou demais do começo do século para cá, mas nós precisamos também levar em consideração a possibilidade de que o modelo distrital puro traga algum nível de distorção em relação ao favorecimento do caciquismo local, especialmente dos líderes políticos tradicionais. Mas isso não me impede de, hoje, refletir sobre a possibilidade de mesclar sistemas, pelo menos como um ponto de transição. Eu acredito que pode ser que no futuro, talvez nem tão distante, nós possamos avançar para o sistema distrital. Mas talvez valesse a pena um grande acordo reflexivo para nós, pelo menos, darmos um passo nessa direção, okay. Pensando no sistema distrital misto.
Dr. Marlon Reis, ex-juiz e um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa, que hoje está completando 10 anos. Doutor, muito obrigado mais uma vez e bom dia. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a vocês e a todos que acompanham a Jovem Pan.